dúvidas de vocês. Então, a gente vai começar dando essas orientações. Os microfones de vocês estão fechados, depois a gente vai abrir os microfones, então, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, ok? Todos conseguem me escutar tranquilamente? Dá um joinha, por gentileza, se todos conseguem. Ok, ok. Alguém deu um joinha aí. Outra pessoa. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai tratar, né, é do SAEGO. Então, o SAEGO está aí, né? Agora a gente só tem 2 dias úteis para essa avaliação. E aí a gente precisa pensar em algumas coisas para que a avaliação ela seja um sucesso, né? Então, creio que a maioria das escolas, ou quase 100% das nossas unidades escolares, os aplicadores já tiveram formação, quer seja presencial ou virtual, né, com os coordenadores locais. Então, a gente orientou que os coordenadores entrassem em contato com vocês e fizessem essa formação. E fora isso, os tutores estiveram com vocês também, dando formação, tirando dúvidas, né, alinhando com vocês em relação à avaliação. Então, a primeira coisa é a capacitação dos aplicadores. Então, todos os aplicadores, eles precisam estar capacitados, porque nós temos lá procedimentos que eles precisam ser utilizados da forma correta, né, e sequencial, para que a gente não tenha comprometimento na aplicação. Então, por exemplo, quando eu penso lá na organização da turma, então os coordenadores locais, eles vão chegar no dia, né, da aplicação, eles vão retomar alguns procedimentos. Dá para retomar a cartilha toda? Claro que não, né? E aí, eu sei que eu tenho escolas, por exemplo, que a gente colocou a média para começar a avaliação às 8 horas da manhã. O que acontece? Eu tenho unidades que a gente não consegue aplicar às 8 horas, porque ainda não chegou os alunos todos, né? Porque a gente tem a questão do quórum, né? A gente precisa ter aí, no mínimo, 80% dos estudantes fazendo a avaliação para que o resultado da sua unidade escolar seja divulgado, né? Ah, mas se tiver menos de 80%, não vai ser divulgado o resultado da sua unidade escolar, mas os resultados da sua unidade escolar vai influenciar nos resultados da regional, o que é contado para regional, tá? E aí a gente precisa, então, da conversa de vocês com os estudantes, né? Sensibilizando eles e motivando. Então, hoje eu estou aqui com os tutores, né? Nós tivemos aí uma formação, um dia excepcional. Nós estamos transferindo de segunda para hoje a formação semanal com eles. E aí, os tutores, então, né, eles me passaram várias informações acerca das unidades de vocês. Então, tem muita gente fazendo muita coisa bacana e programando muita coisa bacana para com os meninos, né? Então, é importante esse contato de você, gestor, você, coordenador pedagógico, com os estudantes, sensibilizando, falar sobre a importância que é essa avaliação para nós, né? É por meio dessa avaliação que a gente consegue identificar, né, o que os estudantes de fato aprenderam, para a partir daí a gente pensar, por exemplo, quais serão os próximos passos, né? No ano que vem, por exemplo, o nosso caminhar, as matrizes utilizadas, né, o documento curricular, ele conseguiu fazer com que os estudantes avançassem. Não conseguiu, ou conseguiu. Então, a gente já reprograma o ano seguinte com base nesses resultados, e os próximos anos, né? Porque aí, por meio desses resultados, que nós temos, então, as políticas públicas, né, na área da educação, de investimento na língua portuguesa, na matemática e nos instrumentos necessários para a nossa evolução. Então, isso os meninos precisam saber. A gente precisa pensar, né, na organização de acolhimento dos estudantes. Então, todas as unidades escolares precisam acolher, sim, os estudantes. Inclusive, uma das coisas que a gente orienta é o seguinte:
é que na véspera da avaliação do SAEGO, quer seja lá do SAEB, quer seja do Enem, vocês não façam aulas de revisão, resolução de listão ou algo assim, aulão, porque aí já passou no período, entende? A gente faz isso até lá na segunda-feira. Terça-feira não, terça-feira tem que ser uma atividade mais tranquila com os estudantes. De motivação, né? Esses estudantes eles precisam estar motivados para fazer a avaliação e fazer a avaliação com sensibilidade, tá? Outra coisa, irresponsabilidade. Outra coisa, no dia da avaliação, gente, quando o professor adentra a sala de aula e dá os avisos iniciais, então eu tenho um conjunto de procedimentos. Eu preciso que esses avisos sejam garantidos, que lá vai falar que o menino tem que marcar, pintar toda a bolinha, que ele não pode destacar o cartão, né, respostas do caderno de questões, que ele não pode usar o quadriculado, que é de uso exclusivo do aplicador, que ele tem que colocar, aí quando fala assim, ó, nome e data de nascimento no caderno de questões, é no caderno, não é no cartão, tá? Cartão respostas está na frente. O caderno de questões começa quando eu viro o cartão respostas que não pode ser destacado. Eu preciso que vocês deem essas orientações, tá? Para os estudantes. Já vão trabalhando isso para no dia da avaliação a gente não ter essas situações acontecendo, tá? Uso de caneta preta, não pode rasurar o cartão respostas. Quando o aplicador ele deu todas as orientações iniciais, entregou as avaliações e elas são nominais. E aí o que acontece? Reforcem muito bem isso. O aplicador chama o nome do aluno, lê o nome do aluno, o aluno levanta o braço e ele vai até o estudante entregar a avaliação. O estudante só vai começar a avaliação quando tiver o aviso de início. Enquanto não tiver o aviso de início da avaliação, ele não vai iniciar, tá? Então, isso tem que ficar claro e vocês já podem ir trabalhando essas informações com os estudantes e professores. A partir do momento que eu entreguei todas as avaliações, todos os estudantes receberam, fiz todos os procedimentos iniciais, aí sim a gente inicia a avaliação. E assim, de preferência, se vocês puderem tiver um sininho, um apito, alguma coisa assim, sabe, diferencial da escola, que possa dar um sinal sonoro, porque aí vai ficar claro que é a partir dali que vai começar a avaliação, garantindo que todo mundo fez todos os procedimentos. E é a partir dali que são contadas 2 horas e 30 minutos. Por isso que a gente não pode deixar para começar a avaliação também muito tarde, porque se eu começo essa avaliação muito tarde, vai estender a um tempo muito grande, sabe, de avaliação, e aí o estudante vai cansar. Então, o que eu vejo? No caso de CEPIS, por exemplo, eu não consigo começar às 8 horas, nesse caso, eu consigo começar às 8h30, beleza. Posso começar às 10? Claro que não, porque 10 horas da manhã, gente, se você contar, os meninos vão sair 1 hora da tarde da sua escola, não vai, né? Então, até no máximo 8h30 da manhã, estourando, começa a avaliação. E começar a avaliação, eu estou dizendo no sentido de o aplicador ter dado todas as informações iniciais, entregue as avaliações aos estudantes, né? E naquele momento a gente começa a contar o tempo de prova, tá? Então a gente não pode demorar muito, não. Daí eu preciso também do apoio de vocês em relação a orientar os estudantes, tá? E outra coisa, aquela lista que o tutor que acompanha a sua unidade escolar ou o coordenador local ou pegaram conosco aqui, aquela lista que nós passamos é a lista dos estudantes que vão fazer a avaliação no dia, tá? Então, eu tenho um estudante que não consta nessa lista. Então, ele é um estudante extra, tá? Estudante extra não conta no quórum que eu preciso. Ele conta na proficiência, tá? Daí a gente tem que pensar bem, né, se vale a pena aquele ou outro aluno que não consta na lista fazer a avaliação, ok? Então, em cima daquela lista, e aí eu oriento até vocês, pega aquela lista, à medida que os meninos for chegando, vai fazendo checklist, sabe? Vai marcando xizinho, porque aí vocês têm um controle dos estudantes
né, ao chegar na escola, né? Então, eu preciso pensar no acolhimento, alguma coisa diferenciada, sim, para esses estudantes. A gente precisa pensar no local que vai ocorrer a avaliação. Eu não posso colocar numa sala que ela é muito agitada, né? No local agitado. Tem que ficar numa sala reservada, o mais reservado, o mais tranquilo possível, porque isso interfere também, né, lá no emocional do menino. Porque se eu coloco numa sala perto de onde eu tenho, né, muitos estímulos, o que vai acontecer? O menino vai se dispersar e ele se dispersando, ele não vai se concentrar para fazer a prova, né, da maneira adequada. Então, eu preciso pensar e já deixar isso estruturado. Outra, olha, gente, pensa, por exemplo, anteontem choveu, né, uma chuva forte. Então, eu tenho que pensar também em plano A, plano B. Então, já pensa, por exemplo, essa sala aqui, ela está tranquila, né? Não vai ter nenhum gotejamento, nenhum problema elétrico, enfim. A gente precisa pensar nessas coisas, tá? Para que não sejamos pegos de surpresa no dia da avaliação, tá? Então, eu sempre penso aí em possibilidades para dar tudo certo. A organização dos horários no dia da aplicação, isso é importante. Tem unidades escolares, por exemplo, que vão organizar da seguinte maneira: eles vão passar uma atividade avaliativa para a escola toda, com 2 horas e meia de duração. Porque aí o que acontece? A escola toda fica na mesma vibe. Todos fazem uma atividade ali avaliativa, e aí você garante o silêncio da sua escola, você garante a concentração dos estudantes. E aí todos os professores, né, eles estão fazendo o mesmo procedimento na unidade escolar, tá? Então isso é muito válido para a gente fazer. Então, a gente precisa organizar esses horários e dia da aplicação. Então, essas coisas, elas são fundamentais para que aconteça, tá? Nesse dia. Os professores que eu vou precisar que fiquem fora de sala, mas se não for possível nesse dia, né, dá para fazer os procedimentos depois, são os professores de língua portuguesa e matemática do nono e da terceira série, né? Lembrando que estudo orientado não, tá? São os professores da formação geral básica. Por quê? Porque esses professores, juntamente com o gestor, né, vão preencher os questionários contextuais. E aí é diferente do SAEB. No SAEB, eu passei um link onde vocês iriam, né, fazer o cadastro, vocês gestores e professores de língua portuguesa e matemática das séries finais. Aqui, no SAEB, né, que é do CAED, a gente vai fazer os seguintes procedimentos. Nós vamos entrar lá no CAED, na página do CAED, aqui está o link, né? Avaliação e monitoramento goiás.caed.digital.net. Entrou ali, a gente vai acessar o card organização. Acessei o card organização, né? Lá dentro de avaliação somativa. Então, ó, tem avaliação somativa. Não sei se vocês se lembram lá da tela, da janela lá do CAED. Então, tem vários, lá tem avaliação somativa, aí tem os cards. Aí, onde está a organização, o gestor, tá? Que entra, somente o gestor, que isso vai estar disponível para ele, vai entrar lá e vai ver, né, que lá tem planilha de logins, lá tem 2 abas, aí uma das abas organização, né, e planilha de logins. Ele vai baixar essa planilha de logins. Porque é essa planilha de logins que vai me dizer o login e a senha que cada professor de língua portuguesa, matemática, das séries vão entrar e preencher o questionário contextual, tá? E aí, gestor, cada professor é um login e uma senha, tá? E aí você pode organizar isso no seguinte sentido: recebeu a planilha de logins, coloca na frente o nome de quem você está destinando aquele login e senha. Porque se eu pego o mesmo login e senha, confundo lá, entrego o mesmo para 2 professores, é claro que um vai conseguir e o outro não. É porque é uma resposta por cada login e senha, tá? E aí eu distribuo, eu já organizo isso para cada uma dessas pessoas. E aí, olha só, lá na planilha de logins, a gente tem então login para professor, diretor, escola, chefe de sala.
Aconteceu o seguinte, como o CAED ele participa de processos seletivos, né, diversos, e aí eles colocaram, né, esse termo chefe de sala lá. Só que como a planilha já estava pronta, dos logins, enfim, não deu para fazer essa alteração. O que vai acontecer então, Luiz Carlos? Onde está escrito chefe de sala, você, gestor, vai destinar a professor aplicador. Como vai funcionar isso, Luiz Carlos? Então, olha só, eu tenho login e senha do gestor, eu vou utilizar, certo? Para responder meu questionário contextual. Eu vou pegar login e senha da escola e vou preencher como escola. Uma coisa é minha percepção escola, outra coisa é minha percepção gestor escolar, ok? Aí vamos supor que, por exemplo, lá no Tancredo Neves é uma escola que tem muitos aplicadores, né? Ali eu tenho várias turmas que vão fazer a aplicação. Então, a Nayá, ela vai ter ali muitos professores para responder os questionários. O que acontece? O gestor, né, a Joseli, então, ela vai pegar o login e senha de professor e vai destinar aos professores. Aí já coloca o nome na frente de cada um para a gente ter o controle. Opa, mas eu ainda preciso de mais login e senha porque é muita gente. Aí eu vou usar o que está escrito chefe de sala. Eu vou destinar aos outros professores também, de forma que cada professor fique com um login e uma senha para entrar no sistema, tá? E os professores, eles vão ter até o dia 30 para preencher, né? O questionário contextual, até dia 30 de outubro. Mas é claro que a gente vai fazer isso no dia, né? Porque a gente já cumpre com a tarefinha toda. Porque esse negócio de deixar para depois, aí fica aquela coisa chata, sabe? Você fica se desgastando para falar, olha o questionário, e a pessoa esquece, enfim, tá? Então, assim, a nossa ideia é que no dia da aplicação, os professores preencham os questionários contextuais, junto com o gestor e preenche também o da escola, porque a gente fica livre dessa etapa, por quê? Porque daqui a 2 semanas depois a gente tem o SAEB. E no SAEB nós também temos questionários contextuais, do IDEP. E aí, de repente, eu não faço esse e acumulo com o outro, já pensou a confusão? Aí a gente perde o controle, aí não sabe o professor, não, eu preenchi questionário. Aí não sabe se preencheu do SAEB, se preencheu do SAEGO, tá? Então a gente organiza para que ele preencha no dia da aplicação. Enquanto está ocorrendo na aplicação, ele está lá, vai lá e preenche o questionário contextual, ok? Tá? Então, onde vocês virem chefe de sala, risca o nome, não é chefe de sala, é professor. Vai usar para professor também. Se você precisar. Se eu não precisar, deixe lá tranquilo, tá? Eu tenho escola, por exemplo, que só tem uma turma de 9º ano, né, avaliada, então é um professor de português e um de matemática só que vai preencher. Mas eu tenho, por exemplo, escolas, né, que eu tenho 5 9º anos, aí de repente eu tenho, sei lá, 2 professores de português, 2 de matemática para isso, né? E aí de repente eu preciso de mais senhas, eu uso a de chefe de sala. Feito isso, a gente vai agora para o nosso próximo tema. Qual é o próximo tema a ser trabalhado aqui? É o fechamento de notas do bimestre. Então, assim, olha, eu sempre penso, a gente fica com um olho aqui, um olho lá. A gente não pode separar as coisas, né? E aí, nesse momento, a gente precisa ser multifocal. A gente tem aqui uma coisa que eu preciso tratar, que é o SAEGO, que a gente já está, né, fazendo isso e cuidando muito bem. Então, a gente não pode perder de vista, né, os procedimentos do SAEGO, mas eu também tenho o fechamento de bimestre, né? Dia 6 é o dia que nós vamos ter o conselho de classe. Então, olha só, a gente sai da avaliação do SAEGO e já vai para uma organização do conselho de classe. Então, por isso que você, coordenador pedagógico, precisa, junto com o seu gestor, estar aí, ó, bem ligadinho, com as coisas bem amarradinhas, de forma que a gente consiga, né, atender a essas demandas. Então, a primeira coisa que a gente pede para vocês é o seguinte, né? Nessa semana está prevista lá no cronograma de atividades o período de intensificação das aprendizagens, né? Inclusive, a gente colocou isso aí
em várias semanas, né? Então, é um dos últimos procedimentos aí que a gente tem, né, para esse período, né? Então, a gente vai intensificar aprendizagens. E aí, a gente tem, né, até dia 30 para fazer isso. Então, aquele período que a gente vai resgatar aquele estudante, verificar, por exemplo, olha, essa turma, língua portuguesa não foi muito bem, a avaliação de bloco, né, não foi bacana, então eu posso retomar isso, eu posso pegar aqueles estudantes que vocês já fizeram reagrupamentos e trabalhar com aqueles grupos de estudantes mais fragilizados, né? Porque não é só uma questão de atribuir nota para menino, é uma questão dele aprender mesmo, né? Que de fato a nota dele seja consequência do caminhar. Então, esse período é o período de recomposição e recuperação, tá? Então, é importante que eu, coordenador pedagógico, verifique como estão as notas dos meus estudantes e se eu tenho componentes curriculares que estão destoantes do contexto, que eu chame o professor e oriente. Olha, professor, esse período nós temos ainda de recuperação, eu ainda posso, o estudante perder uma atividade, alguma coisa, a gente ainda pode aplicar, a gente ainda pode retomar conhecimentos com eles, né? Então, bati martelo, pronto, acabou, né? Porque o bimestre ainda não fechou, né? E aí, então, a gente precisa pensar na recuperação processual, sim, né? Que a recuperação processual, ela faz parte do contexto escolar. Lembrando que ela precisa ser trabalhada ao longo do bimestre. Cada instrumento avaliativo que eu aplico, eu tenho um processo de recuperação, né, acontecendo ali. E como a avaliação de bloco foi por agora, né, e alguns professores aplicaram instrumentos avaliativos livres por agora, então o que vai acontecer? Eu tenho essa semana para rever essas situações e trabalhar, intensificar a aprendizagem, recuperar esses estudantes. E isso vai ser feito agora. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é monitorar o lançamento de notas no CIAP. Já tem alguns professores que começaram a reclamar: olha, o CIAP está lento, olha, eu perdi os dados, olha, eu perdi os resultados. O que que acontece? A gente já tem um caminhar, né, em relação a sistemas. E a gente sabe muito bem o seguinte: quando eu abro uma plataforma, eu vou citar, por exemplo, a plataforma do CAED. Quando eu abro a plataforma para consultar alguma coisa, eu espero um pouco, carregar os dados. Depois que carregou os dados, eu vou utilizando os filtros. Então, se eu sou professor, estou lá, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas muito na pressa, sabe? E nem sempre fazer as coisas na pressa, ela vai me auxiliar. Então, o que que pode acontecer? Pode acontecer de abrir o CIAP. Quando eu abro o CIAP, eu já abro as coisas logo, já quero digitar logo, já quero enviar. O que acontece? Ele não foi carregado. Se ele não carregou as informações, ele não vai ler uma nova informação. Então, abri o diário do CIAP para lançar nota, eu espero um pouco. Esperei, carregou, aí eu vou digitando as notas. Mas vocês sabem muito bem que nesse momento é um monte de gente digitando nota. Então é um monte de informações a serem processadas. E é claro que pode acontecer do sistema, da plataforma, não conseguir fazer a leitura de tudo. E se um monte de gente envia tudo, um monte de informação ao mesmo tempo, é claro que vão ter informações não lidas. E pode acontecer, sim, do professor, né? Opa, não salvou meus dados. Então, o que que a gente orienta e a gente que já é mais, né, antigo aí nessa jornada faz? A gente insere um grupo de alunos, né? Sei lá, 5 alunos, 10 alunos. Espera um pouco, salva, envia. Depois vai lá, mais um pouco, salva. Vai salvando aos poucos, porque a gente vai garantindo o nosso trabalho. Se eu digito tudo de uma vez, todas as informações e mando tudo de uma vez, pode ocorrer sobrecarga de informação e não vai salvar mesmo, tá? Porque é muita coisa. Daí, olha só, a gente sempre orienta o seguinte: a toda vez, todo bimestre a gente fala isso, né? O professor está avaliando continuamente o estudante, ele já vai lançando no sistema, já vai lançando no CIAP, de forma que quando chegar no final do bimestre, só fique lá, né,
avaliação de bloco, simulado, enfim, para fechar a nota. E aí eu não vou ter problema disso, mas infelizmente temos, né, colegas que deixam para lançar tudo no final. E se eu vou lançar tudo no final, é claro que o sistema vai dar erro mesmo, e é claro que o sistema pode não ler todas as informações e salvar todas as informações, né? Então é um ponto de reflexão, até mesmo quando o pessoal reclamar, aí vocês já podem, né, orientar nesse sentido, de não deixar tudo para a última hora, que pode não dar certo, né? E principalmente porque, né, daqui a pouco, a gente tem a SMAR novamente, que é baseado nesses dados aí que a gente vai lançar no sistema, né? E aí a gente precisa, então, ter tudo redondinho ali, tá? Então, os professores vão lançando, olha, deixou para fazer tudo em última hora. Bem, próximo bimestre agora a gente ajusta, porque nem tem mais tempo, né, para rever aí nesse bimestre ainda as ações. Mas que ele vai lançando aos poucos, vai lançando aos poucos, salva, vai lá tomar um cafezinho, a água volta, continua, tá? Porque tudo de uma vez vai dar problema, sim. Eu preciso que você, coordenador, e você, gestor, faça análise dos resultados dos estudantes, tá? E aí, coordenador pedagógico consegue acessar o CIAP, né? E lá no CIAP a gente tem como verificar como está esse caminhar, né? Como eu disse para vocês, nessa semana a gente ainda tem período de recuperação processual. Ainda conseguimos rever algumas coisas. E esse terceiro bimestre ele é crucial para nós, porque se deixarmos, né, todas as situações para serem resolvidas no quarto bimestre, pode ser que a gente não consiga fazer isso. E fora que a gente desmotiva lá um grupo de estudantes que pode nem voltar no quarto bimestre, tá? Então a gente analisa previamente esses resultados. Vamos analisar como estão os professores, todo mundo está conseguindo? Vamos ficar parceiro lá dos professores, olha, está tendo dificuldade? Vamos ver aqui, eu posso te ajudar? Ah, eu não consigo nessa hora. O tutor está na escola, ele te ajuda também. E a gente ajuda também vocês aí, né? Para a gente resolver essa demanda. Então, vai acompanhando, né, os lançamentos, verifique como estão essas notas, né? Então, a gente precisa fazer análise prévia desses resultados e verificar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não. Porque se não estiver funcionando, nós vamos precisar, então, reavaliar o nosso caminhar, né? E a gente dar feedback aos estudantes. Não tem como a gente não conversar com os meninos. Principalmente aqueles estudantes que a gente fez busca ativa, que a gente trouxe para a escola, que esse menino engajou e que esse menino melhorou. Então a gente precisa sentar e falar: olha só o quanto você melhorou, né? Inclusive lá no tempo integral, dia 29, tem um encontro coletivo de tutoria, né? E nesse encontro coletivo, a gente faz a avaliação aí do processo, a gente dá um feedback do caminhar deles. Nada impede que eu, que sou das escolas parciais, faça também um momento desse, né, do professor como estudante. Haja vista que as escolas, né, têm os padrinhos de turma que pode fazer esse papel aí de tutor, né? Feito isso, a gente agora vai para o conselho de classe, né? Então, vamos realizar o conselho, vai ser no dia 6, né, o conselho de classe. As escolas parciais vão organizar o conselho, né, com duração de 4 horas, o período que a gente tem, né, dentro da escola. As escolas integrais, 7 horas, né, dentro do seu horário, de 9 horas dentro ali das 9 horas, né? Então, olha só, a gente tem alguns elementos, algumas coisas antes que a gente precisa fazer, né? A primeira coisa é o pré-conselho com os estudantes. Então, o CEPI já tem essa prática de fazer o pré-conselho, né? Então, a gente já não deixa fazer lá em cima da hora, tá? A gente já começa a pensar e organizar esse pré-conselho lá na semana que vem. É claro que as séries, nono, terceira série, a gente vai fazer pré-conselho depois do Saego, né? Mas as outras a gente já pode ir começando fazendo esse movimento. Escolas parciais. É interessante também que vocês façam pré-conselho, né? Tem muitas escolas que fazem.
Se vocês quiserem, a gente pode enviar, né, para as escolas parciais uma sugestão de pré-conselho para que vocês possam realizar com os seus estudantes. Porque é importante levar a fala do estudante para o conselho, porque o conselho de classe é participativo, tá? E a gente precisa garantir, sim, que esses estudantes estejam lá presentes. E a gente precisa também, se possível, convidar pais, sabe? Convida alguns pais. Os pais participam do conselho escolar para que eles possam participar do conselho de classe, que é importante também ouvir, né, a comunidade ali da qual o meu serviço é prestado, né? A gente precisa levantar a frequência dos estudantes, tá? A frequência escolar, para que a gente observe, por exemplo, se a gente está aumentando a frequência ou está reduzindo essa frequência escolar. Então, a gente precisa fazer essa análise, porque a frequência ela vai me dizer muita coisa. E aí a gente tem escolas, por exemplo, que estão tendo dificuldade na ida dos estudantes nas sextas-feiras. Então, opa, isso aqui já é um levantamento que a gente pode levar para o conselho de classe, né? Então, são pontos importantes que vocês veem, olha, a gente precisa refletir sobre isso. Se a gente não refletir sobre esses elementos aqui, a gente não vai conseguir avançar, tá? Então, é importante fazer esse levantamento da frequência dos estudantes. E, se possível, gente, que faça uma linha histórica. Sabe aquele gráfico de linhas? Aí a gente coloca, né, os meses e aqui quantidade de faltas. Aí a gente vai lá, plota o gráfico, aí vai mostrando quantitativo. Aí a gente tem como ver se está avançando ou diminuindo, né, essa frequência escolar. As notas por turma, por bimestre, por componente curricular, né? Então, vocês se lembram que no segundo bimestre vocês fizeram gráficos onde aparecia primeiro e segundo bimestre dos componentes. Agora a gente coloca três, né? A gente coloca três colunas para cada componente, porque a gente consegue ver primeiro, segundo, terceiro bimestre. E aí a gente faz isso, né? A gente pode organizar o gráfico, se a gente não conseguir colocar todos ali, porque é muita informação, a gente pode fazer por área. Então, área de ciências, aí matemática, como é sozinha, a gente pode colocar matemática com ciências da natureza. Que aí você coloca matemática, primeiro, segundo, terceiro bimestre. Química, primeiro, segundo, terceiro bimestre. Física, primeiro, segundo, terceiro. Biologia. Ou se a minha escola só tem fundamental, fica matemática e ciências, né? As linguagens, a gente pega, faz um gráfico colocando as linguagens ali, né? E aí, nesse gráfico, aí a gente tem duas opções. A gente pode colocar quantitativo de estudante abaixo ou quantitativo acima. Eu gosto de trabalhar de forma positiva, né? A gente coloca quantidade de estudantes com médias, né? Acima da média, que tem média, né? Porque a gente consegue avaliar se cresceu ou diminuiu. Então, a gente pode fazer três gráficos, né? Por turma. É importante por turma, porque a gente vai avaliando e percebendo se há uma disparidade entre as turmas. E se eu fizer, por exemplo, por área, eu tenho 2/8 anos. Eu posso fazer assim, ó, um gráfico em cima, um gráfico embaixo, nos slides, sabe? E comparar. Aí eu tenho, por exemplo, linguagens. Aí eu tenho lá língua portuguesa, inglês, arte e educação física. Aí eu tenho esse gráfico dos 3 bimestres aqui, por exemplo, no oitavo A e aqui embaixo no oitavo B. Aí a gente consegue comparar e verificar onde a gente está tendo problema, é no A ou no B, né? Então a gente consegue fazer essas gradações por área, né? É uma opção, tá? Ou pode fazer por turma também, passa a primeira turma, passa a segunda, né? Mas aí eu, coordenador, já vou fazendo essas anotações e observações para que na hora do conselho eu leve essas reflexões. Olha, o nono B, ele está tendo maior dificuldade nessa área, né? O nono A não, para a gente até analisar perfis, né? Mapear os estudantes por proficiência, né? Então é importante a gente ver, né, quais são os estudantes, né, com atenção especial. Então, naquela turma, quais são os estudantes que, assim, olha, é preocupante, a gente precisa investir um pouco mais neles. Quais são os estudantes que estão avançando? Isso é importante. Até mesmo porque eu posso ter um estudante que no primeiro bimestre foi muito ruim, e de repente esse menino está avançando a cada bimestre que passa. Se ele está avançando a cada bimestre que passa, significa que, né, eu posso proporcionar um processo ali de recuperação de nota desse estudante,
porque o histórico dele está demonstrando crescimento, né? E os estudantes que têm bons resultados para motivar esses meninos cada vez mais a crescer, a avançar, né? Não desanimarem. Então, isso a gente faz antes, né? Organiza os gráficos, enfim, tudo direitinho. No dia do conselho de classe, o que que a gente vai fazer? Então, olha só, a gente tem momentos lá do conselho de classe. O primeiro momento é colocado aqui 10 minutos, tá? Então, 10 minutos a gente faz um acolhimento. Então, vocês vão pensar numa atividade para acolher a equipe, né? Lembrando aí que cada um tem um contexto escolar e você vai ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Então, às vezes, eu preciso trabalhar alguma coisa envolvendo habilidade socioemocional. Vai ter outro contexto que eu vou trabalhar clima escolar. Vai ter um outro contexto escolar que a gente vai trabalhar, vai utilizar o trabalho em equipe. Então, cada um sabe onde pega, né? Feito o primeiro momento, né, de 10 minutos, então a gente vai para o segundo momento, que é a apresentação dos resultados alcançados pelos estudantes durante o terceiro bimestre, que aí a gente vai apresentar os gráficos de resultado. A gente apresenta a frequência e a gente apresenta notas também desses estudantes, tá? Então a gente tem os gráficos de rendimento de cada turma, frequência e ações na unidade escolar. É importante sempre comparar, olha, eu tenho essa nota, essa frequência, e eu tinha essas ações aqui. Porque a gente vai refletir. A gente fez mesmo essas ações? A gente conseguiu atingir o resultado? Né? Porque, assim, a nota, a frequência, ela é reflexo do que a gente está fazendo, né? Então, de repente, eu fiz uma ação bacana e eu consegui, sim, elevar a frequência e, consequentemente, elevou o rendimento, porque o aluno passou a participar das aulas, né? Uma coisa é consequência da outra. Ou pensei numa ação lá, né, para trazer esse estudante para a escola e de repente eu não trouxe. A frequência fez foi ficar estagnada, né? Então a gente precisa comparar esses elementos. A gente precisa trazer para esse segundo momento os consolidados, né, com base em registros de acompanhamento de sala de aula e outros que é importante para a consulta, né? Então foi feita observação de aulas, então esses registros eles podem ser compartilhados, as percepções em relação a essas observações de aula, registros, né? Então, registros de estudante, acompanhamento da família, né? Isso a gente precisa também trazer para esse conselho. Trouxe esses dados, né? Todo esse patamar, aí a gente então vai para o intervalo de 20 minutos, né? Foi para o intervalo de 20 minutos, fez um lanche, né? Todo mundo ali revigorou, enfim. Aí a gente volta para o terceiro momento. Esse terceiro momento aqui são análise dos resultados de aprendizagem e correção de rota. Aqui, olha só, eu sugiro a vocês, para nesse terceiro momento, vocês organizarem em grupos. Formem grupos ali, tá? E façam esse trabalho em grupos, de forma que os grupos façam essas reflexões, façam essas anotações e depois os grupos apresentam isso numa plenária, tá? Eu acho que fica bacana, porque se eu, coordenador, ficar lá na frente só falando, né? Repassando, e o outro dialogando, aí geralmente tem três professores que falam, o resto fica calado, aí fica aquela coisa, os outros não participam, e fica sem graça, e nos grupos não, né? Então eu posso usar dinâmicas variadas ali, né, de integração dessas pessoas. E aí nós temos, então, essas perguntas de reflexão para esses grupos, né? E aí eles podem fazer isso numa cartolina, em forma, sei lá, em tarjetas, enfim, e construir um painel depois com todas as ideias, aí fica, né, a criatividade de vocês. Mas o que eu sugiro é que faça isso em grupos, né? E aí, olha só, os resultados de aprendizagem evidenciados ao final do terceiro bimestre revelam um movimento de melhora no desempenho dos estudantes, né? Porque aí foi apresentado esses resultados, né? Então, pelo que foi apresentado, houve melhora. Com base nesses resultados, quais ações serão priorizadas pela escola? Então, naquele grupo, que ações o grupo vê, né, que são fundamentais que sejam priorizadas? Depois, a unidade escolar precisa avançar em relação à participação
e o desempenho dos estudantes nas avaliações livres, prova de bloco e simulado, né? Porque às vezes eu estou com problema lá de aplicação de bloco, né? Tá faltando muito menino lá na segunda-feira para fazer a prova de bloco. No dia da avaliação de bloco das parciais, olha, a gente está tendo muito problema. Então, a gente precisa pensar nisso, no maior envolvimento dos estudantes e como eu faço esse engajamento. De forma que eles façam isso, né? E consigam resultados ali, né? Pelo esforço deles, né? As avaliações livres, né? Talvez a minha escola não esteja levando com seriedade essas avaliações, os estudantes, então eu preciso pensar no movimento, né? Para trazer isso, para que eles, né? Enfim, vejam a avaliação como parte do processo importante para o crescimento deles. Após a análise do desempenho e a frequência dos estudantes, quais turmas apresentam nível mais crítico? Por isso que quando a gente coloca lá as turmas assim, comparados, a gente consegue verificar isso, né? Por conseguinte, quais estudantes? Quais providências serão tomadas pelo coletivo escolar para melhor desempenho dos estudantes? Só uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Quando a gente for apresentar aqueles dados antes, a gente apresenta também, tá, os dados do pré-conselho, tá, dos estudantes. Então, coloca lá a participação dos meninos para eles falarem também, tá? E a gente fez esse trabalho aqui. Então, as equipes vão apresentar. E esses estudantes aqui, olha, vocês podem até fazer os grupos por área de conhecimento. Porque aí vai ser interessante, porque você tem uma integração. Porque, geralmente, na área de linguagens, as dificuldades elas são próximas, né? Na área de ciências da natureza e matemática, eu tenho ali uma coisa meio próxima. Então, já dá para ver se há uma proximidade desses componentes curriculares ou tem algum destoante, eles mesmos conseguem perceber. Porque quando eu pegar essa lista, quando eu pegar esses estudantes, a gente contrasta. Olha, a estudante Maria, ela está em dificuldade em todas as áreas. Ou, de repente, olha, a estudante Maria só está em dificuldade em uma área. Ou a estudante Maria só está em dificuldade em um componente curricular de uma área, né? Que são tratamentos totalmente diferentes que a gente faz, tá? Então, e essa é a proposta do conselho de classe, tá? Para o dia 6. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Vai seguir esse roteiro. Lembrando que nós vamos inserir, dentro desse contexto, a participação estudantil, trazendo ali os elementos do pré-conselho, né? Que é importante. E nesse dia, eu preciso também de um alinhamento de vocês importantíssimo, tá? Qual é esse alinhamento, Luiz Carlos? Os documentos curriculares. O que acontece? Quando vem agora a matriz de habilidades essenciais do bimestre? Tá demorando, onde eu consigo? Então, agora, os documentos curriculares, eles estão dentro de uma pasta, de um drive. E aqui está o link do Drive e eu também coloquei nas orientações dessa para a semana que vem, tá? Inclusive lá tem um link também de arte e os procedimentos, né? Então, arte eu consigo a matriz onde? Lá no WebDesign, né? Do Ciranda da Arte, tá? Então é importante reforçar isso para os professores. E quando eu acesso esse Drive, então, olha só, eu tenho todas as matrizes de habilidades essenciais utilizadas, tá? E aí eu peço a vocês que baixem, né, a matriz de habilidades essenciais do quarto bimestre, imprimam esse material e entregue para o professor, tá? E aí vocês podem utilizar lá no dia do conselho de classe, entrega para o professor a matriz de habilidades essenciais, do que vai ser trabalhado no bimestre. E uma coisa que eu queria reforçar aqui, falando de matriz de habilidades essenciais, a gente entregou para as unidades escolares o Revisa. Só que o Revisa está escrito o quê? Quarto bimestre. Onde estamos? Terceiro bimestre. Ou seja, essa semana é uma semana de intensificação, recomposição, recuperação. Não é uma semana para iniciar quarto bimestre. Nós tivemos relatos de unidades escolares que já entregaram revisa para o estudante, e não era esse o combinado.
Nós entregamos o Revisa para vocês, porque já chegou aqui com antecedência para que vocês já organizem a dinâmica de vocês, tá? Então, organizei a dinâmica, deixo guardadinho lá, entrego para o estudante quando? Depois do conselho de classe, gente. Dia 7. Dia 7 começa lá o bimestre, eu organizo. Quem precisa ter o contato antes com o Revisa? O professor que vai ministrar a aula, porque ele precisa preparar a aula. E para eu preparar a aula, eu preciso ter conhecimento dos instrumentos que eu vou lançar a mão, tá? O professor, não os estudantes, tá? Então, assim, cuidado com isso, tá? Eu peço a vocês que monitorem, vigiai, tá? Então, você não vai orientar a professor a usar a Revisa agora. A Revisa é só dia 7, ok? Combinado? Agora nós temos um outro material que é o listão do nono ano. Esse listão é preparatório para o SAEB. E esse aí era para usar ontem, tá? Então, inclusive, nós temos unidades escolares que ainda não retiraram esse material, e isso nos preocupa, porque é um material que vai dar um suporte maior do preparo do estudante às avaliações externas. E aí muita gente pediu lista, aí pede, eu quero lista, eu quero material de trabalho. Aí quando consegue material de qualidade, colorido, encadernado, bonitinho, você não pega aqui, né? Aí fica ruim para a gente, porque depois, né, o próprio pessoal da SEDUC, olha, a gente não vai fazer mais material, as escolas nem pegam, nem buscam material. Se não busca o material, a gente até fica preocupado. Será que usa lá na escola quando pega? Né? Então, pessoal, esse material é para ser usado. Tá? A gente vai usar. E outra, a avaliação é dia 1º, certo? Mas o SAEB não. O SAEB ainda continua. E é um listão do SAEB. Então, a gente vai utilizar, claro, porque se eu estou trabalhando na avaliação externa, vai usar no SAEGO, mas eu dou continuidade. Cuidado com isso, de pegar esse listão, que ele está bem robusto, e querer aplicar isso em 2 dias. Não vai funcionar. O que eu posso fazer é detectar na minha unidade escolar quais são aqueles descritores / habilidade que os meninos têm dificuldades, e ali eu pego exercícios do listão e priorizo agora. E depois dou continuidade até chegar o dia da avaliação do SAEB. Mas eu não vou passar esse listão para casa, eu não vou fazer esse listão de forma, né, rápida dentro da sala, corrigindo simplesmente a lista, porque não é essa a intencionalidade. A intencionalidade é que o menino vai lá, faça, quebre a cabeça, e a partir dali o professor, né, acompanha esse processo, ele media esse processo, a gente forma duplas ali, um ajudando o outro, e depois a gente vai fazendo a correção e vai tirando as dúvidas e retomando esses conhecimentos, porque assim a gente vai ter um processo válido, assim a lista tem efeito. Mas se não for assim, essa lista vai ser mais um material, vai ser igual ao livro didático. O livro didático está ali, ó, o pessoal fica, o livro didático, eu quero, não sei o quê. O maior enjoo com o livro didático, chega na escola, um ano para o outro, está lá jogado o livro didático, ninguém está usando nem nada. Só cria esse frisson agora. E depois, cadê o livro didático, né? Então, a gente vai cuidar desse material, tá, gente? É um material muito bom, que vai ajudar muito vocês. Da mesma forma que vocês fizeram isso com a terceira série, tá? E aí, a gente tem também, a gente não pode largar a mão das plataformas, porque as plataformas estão aí para nos ajudar, né? E o Desafio Crescer, SAEB, ele me dá um reforço a mais, né? Então, eu também trabalho de escritores ali dentro. E outra coisa, né? Estávamos até conversando hoje, cedo com os tutores, em relação à apropriação desse material e análise quali e quantitativa que a gente precisa ter, né? Então, não basta simplesmente eu ter uma escola que tenha 100% de acessos ao Desafio Crescer. Eu preciso pensar na qualidade. Esses meninos estão acessando, mas eles estão acertando? Qual é a taxa de acerto desses estudantes? Quais são os estudantes que têm maior dificuldade, né? Agora, o Rômulo vai falar com vocês, ele fez um vídeo lá mostrando como acessar esses relatórios, como fazer isso tudo direitinho, né? Então, ele fez um passo a passo muito bacana para vocês, tá? Para que vocês monitorem o processo. Por quê? Porque a gente quer garantia de aprendizagem. A gente quer menino que
termine o desafio crescer, sabe? Fale, nossa, eu aprendi, professor, é isso, eu aprendi. É isso que a gente quer, gente. Porque a nota é consequência. A aprendizagem que é o nosso foco, que é a nossa missão, que é a nossa meta, tá? Então, olha só, a gente tem lá, dentro do nono ano e também da terceira série, a aba Estudos Básicos. E lá nós temos também uma aba Desafio Crescer. Eu não sei se vocês se lembram que a gente tinha falado o seguinte: eu tenho os estudantes, eu já sei o nível que se encontram esses meninos. O que eu faço então? Eu organizo a sala, reagrupo a sala no estudo orientado, de forma que os estudantes que têm muita dificuldade naquela habilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na aba Estudos Básicos. E quando ele entrar na aba Estudos Básicos, ele vai fazer a atividade de estudos básicos. Tá? Então, fez lá a atividade de estudo básico? Ok. Se eu tiver tempo e ele teve facilidade, consegue avançar, eu posso avançar adiante. Mas eu só preciso priorizar essa atividade. Aí o outro estudante que está no nível médio, ele vai ter a aula 1, né, que é nível básico, que é o mesmo descritor que o outro que estava lá em estudo básico estava fazendo, né? E depois, o outro que está no nível básico, intermediário, ele vai fazer a aula 2 do Desafio Crescer, que é o mesmo descritor em outro nível. Porque aí eu consigo motivar o estudante que é muito bom. Porque se eu pego um estudante muito bom e só dou atividades, né, de nível básico, de nível inicial, ele vai desmotivar, porque, nossa, isso aqui está muito fácil, né? Da mesma forma que quando eu pego atividades com nível muito avançado e aplico para estudantes com nível inicial, ele não vai conseguir fazer, ele vai desmotivar. E aí, daqui a pouco, ele vai tomar raiva da aula de estudo orientado, porque ele não consegue fazer as atividades, né? E nessa semana, lá nas orientações semanais, nós colocamos, tá? Não sei se vocês viram lá no ensino fundamental, aula extra. Então, para essa semana, o que a gente tem é a aula extra lá em estudo orientado, tá? De língua portuguesa e de matemática, que é para, né? Começou aí, a gente vai usar essa semana, que é o D7 de língua portuguesa e o D2 de matemática, tá? Então, nesse caso, a gente pode usar para todo mundo isso aí, né? Porque aí são descritores críticos. São descritores que a gente precisa garantir que os meninos, né, consigam aprender. Ah, mas aí eu tenho meninos que são muito avançados para essa semana. Então, o professor tem lá um material que ele pode utilizar para os meninos avançados. Pode utilizar? Pode. Mas a gente precisa garantir que esses descritores aí sejam trabalhados, tá? Porque foi identificado que é o nosso calcanhar de Aquiles. Ok, pessoal? Tá? Então, olha só, fazendo a retomada, a gente falou sobre SAEGO, os procedimentos, a importância que é esse SAEGO, a sensibilização dos estudantes, os procedimentos a serem adotados no dia da avaliação. Nós falamos aqui também sobre fechamento de notas, fechamento do bimestre. A gente falou sobre conselho de classe, os procedimentos do conselho de classe. Falamos sobre os materiais para o quarto bimestre, matrizes, importante aí o acompanhamento de vocês e que vocês vão entregar para o professor no dia do conselho de classe. Estamos falando agora dos materiais das plataformas que dão suporte aos professores. E só lembrando, gente, motivem os professores de vocês a continuar fazendo formação em pares, tá? Nós estamos fazendo uma busca ativa, né? Agora a gente já está com o nome CPF atrás desses professores, porque a gente precisa garantir que todos participem, ok? Com isso, com a minha fala, tá? Eu vou parar essa gravação e aí a gente vai então para a parte de dúvidas.